a se aproximar de Deus. E nós vamos falar então nessa lição. Primeiro, nós vamos falar sobre a expiação no Antigo Testamento, como era feita essa expiação. O que é expiação? Era preciso, no plano de Deus, haver um sacrifício, era preciso haver um pagamento. Então, quando nós falamos em redenção, nós falamos em pagamento, como pagar para que este homem fosse liberto do pecado, deixasse de ser escravo. O apóstolo Paulo ele usa essa figura de linguagem da escravidão, como se todos nós fôssemos aí escravos, estivéssemos no mercado e fomos vendidos ao pecado. E agora nós temos que ser resgatados, redimidos, comprados. Então a raça humana foi criada para ser de Deus. O primeiro homem, Adão, era de Deus, vivia em comunhão com Deus, mas se vendeu ao pecado. E todos os seus descendentes, como ele era escravo, todos também nasceram já escravos deste mesmo pecado. Todos estavam na mesma condenação, conforme Hebreus 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então é preciso que esses escravos fossem então comprados de volta para Deus. E a ira de Deus estava sobre eles por causa do pecado. Então eles precisavam de um redentor. Eles precisavam de alguém que pagasse, porque eles não poderiam pagar. Então veio então a figura do redentor, a figura do remidor. Se você ler aí Levítico capítulo 25, versículo 25 em diante, você vai ver sobre essa história do remidor. Por exemplo, você pode aprender sobre isso em Jeremias, você pode aprender sobre isso lá com Ruth, que foi comprada pelo seu parente mais próximo. Ela ia ser comprada por um, acabou sendo comprada por Boaz, mas ali a figura do remidor aparece, aquele que comprava, aquele que estava escravizado, aquele que era parente próximo, teria que ser comprado. Então lá em Levítico 25 diz que quando então um israelita ou um estrangeiro se empobrecer, ele se vende então a um proprietário rico de terras. E quando ele se vende, ele se torna escravo, então, desse senhor mais rico, ele e sua família, e inclusive a sua terra, a sua possessão, porque todos Israel têm a possessão, eles não podem vender, mas podem se tornar escravos de alguém rico, até eles ter condições, então, de se sustentarem. E todo jubileu, que de 50 em 50 anos, eles passam novamente a ser livres e passam novamente a possuir aquela terra. É o ano do jubileu. Então, se esse escravo quisesse ficar livre antes do jubileu, por exemplo, se faltasse aí 30 anos ainda para o jubileu, e ele estivesse sendo escravo, ele e sua família, poderia um parente próximo dele vir até essa pessoa mais rica que o escravizou e perguntar qual o preço. Então, calculava-se quantos anos faltava para o jubileu. Quanto mais anos faltava, mais caro era o escravo e sua família e sua terra. Quanto menos tempo faltava para o jubileu, porque o jubileu ele ficaria livre, então mais barato ia ficando. Então se calculava o preço e esse parente mais próximo então resgatava esse parente mais pobre, comprava da mão daquele senhor rico, então estipulava o preço, então ele comprava, fazia um documento, que ficava num rolo de papel. Ali era lacrado com um selo, e aquele documento então era entregue àquele ex-escravo agora, porque ele foi comprado pelo seu parente. Então, se mais tarde aquele dono da terra rico voltasse e quisesse escravizá-lo de novo, tomar-lhe a terra, ele diria: olha, aqui está o documento, está provando aqui que eu fui comprado, estou livre agora. Então, esta é a figura que Deus usa para trazer a nós a nossa restauração, a nossa libertação em Jesus Cristo. Jesus veio à Terra, ele era
Deus, Ele é Deus, sempre foi. Ele veio à Terra, se tornou homem, se tornou nosso parente, se tornou como um de nós. Nós estávamos escravizados pelo pecado, vendidos ao pecado. E Jesus então vem pagar o resgate, vem nos comprar de volta para Deus. E o preço é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Ah, lastarei, gostarem de forma já me serem. É muito maravilhoso estudarmos a palavra de Deus, né? Precisamos conhecer a Bíblia para conhecermos melhor a nossa salvação. É maravilhosa a nossa salvação. Então Jesus vem e Ele derrama o seu sangue por nós, dá vida por nós. É o preço pago para a nossa redenção, para a nossa libertação. É claro que antes éramos escravos do pecado, mas nos tornamos livres agora para servir ao novo Senhor. Antes nós servíamos ao pecado. E Paulo usa a alegoria do casamento. Se o seu marido velho morreu, você tem direito a casar-se de novo. Então, agora nós somos livres para casarmos de novo, ou seja, somos livres para termos agora um novo dono. Nós somos libertos agora, mas nós temos um dono que nos comprou com um preço muito alto, né? Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por nós. Nós temos um dono que é Deus. Agora nós somos livres para servir a Deus. Não é para vivermos de qualquer maneira, mas para servirmos a Deus. E antes nós vivíamos na lei do pecado, que condenava o pecador. Agora nós vivemos na lei do Espírito, que serve a Deus por prazer e por amor. Então, nós mudamos de dono. Nós não estamos sem dono. Vivamos então para agradar esse novo dono que é Deus. Não é? Então Jesus nos comprou para Deus. E agora, quando Satanás, quando o pecado bate à nossa porta e diz: eu sou seu dono, você me pertence, você diz: olha, tem um documento, tem lá Jesus no corpo de homem lá no céu, com as mãos furadas, os pés furados, o lado furado, provando a nossa redenção. Nós somos comprados, fomos pagos. Eu tenho dono, eu não pertenço a Satanás, não pertenço ao pecado, nada é meu dono. Eu agora sou livre para servir a Deus e não mais ao pecado. Glória a Deus por isso. Aleluia. No Antigo Testamento foram instituídos então sacrifícios que cobriam o pecado do homem. Assim como quando Adão pecou e Deus providenciou, então matou um cordeiro e tirou ali a pele daquele cordeiro para cobrir Adão e Eva, ele estava apenas cobrindo o pecado e não retirando o pecado. Assim também os sacrifícios foram feitos no Antigo Testamento, porque houve necessidade de haver então leis que mostrassem ao homem que ele era pecador. Foi então que houve a necessidade de haver sacrifícios para que este homem viesse de volta a Deus, pedisse perdão a Deus. Mas nada disso salvava o homem, porque ele voltava sempre a pecar e continuava sendo o mesmo. Então foram acrescentados aí sacrifícios, leis, e nada do homem ser perdoado, porque o homem continuava com a intenção de pecar, com o desejo de pecar. E então é que veio Jesus e trouxe a nós, então, através da sua morte, ele trouxe a nós o Espírito Santo para morar conosco, para nos ajudar, para não mais pecarmos, não mais vivermos em pecados, para vivermos agora em comunhão com Deus, libertos totalmente desse pecado. Então esses sacrifícios você pode ver Levíticos 16, 32, 33, por exemplo. Diz assim: o sacerdote fará expiação, expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Então havia necessidade de expiação. A palavra expiação aí vem do hebraico kipurim, derivado de kapar, que significa cobrir. Comunica a ideia então de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja então uma reparação ou uma restituição adequada pelo delito cometido. Então note o princípio então de resgate. Êxodo 30, 12, Números 35, 31, Salmos 49, 7, Isaías 43, 3, tudo fala sobre isso.
sobre esse resgate, esse pagamento, esse cobrir o pecado. Não da salvação, não está falando da salvação, mas de cobrir o pecado. Então a necessidade